Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é o irmão Guilherme. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal. E hoje, e melhor dizendo, a partir de hoje, estaremos gravando vídeos não apenas de Bíblias, mas também de livros e principalmente de materiais teológicos para auxiliar você, são recomendações para auxiliar você a estudar e ensinar e a pregar melhor a palavra de Deus, compreender melhor as Escrituras. E hoje iremos fazer um review deste belíssimo material, que é o Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento de Craig Keener, editora Vida Nova. Então, fique conosco até o final desse vídeo e você vai ver a maravilha que é esse material. Muito bem, meus irmãos, vamos começar o review do Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento. Jesus nos advertiu que não orássemos como os pagãos. Mas como os pagãos oravam? Por que Tiago, em sua carta, tinha tanta certeza de que os ricos explorariam os pobres e os arrastariam para os tribunais? Por que as pessoas achavam incomum Jesus exorcizar demônios com autoridade? Para entender e aplicar bem a Bíblia, duas fontes de informação são fundamentais: a própria Bíblia e a compreensão apropriada do ambiente cultural da passagem que você está lendo. Somente depois de conhecer o contexto cultural da passagem em questão é que você entenderá os interesses e os propósitos originais do autor. Esta obra apresenta, versículo por versículo, o embasamento necessário para um estudo bíblico responsável e mais rico. Este, então, meus irmãos, é o Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, de Craig Keener, edição ampliada, da Edições Vida Nova. Mais de 500 mil de exemplares vendidos nos Estados Unidos, certo? Essa edição é ampliada, irmãos, porque anteriormente esse material aqui, ele foi publicado pela editora Atos, Então, essa é uma edição posterior e ampliada. Aqui dentro temos a capa protetora, folha protetora. Aqui a minha assinatura, porque esse é meu desde fevereiro de 2018. Aqui o endosso, são pessoas e instituições recomendando este material. 3 páginas de endosso, folha de rosto, ficha catalográfica, aqui uma folha de rosto mais completa, uma ficha catalográfica completa, uma dedicatória e aqui nós temos o sumário desta obra, Prefácio e agradecimentos, lista de reduções, como usar este comentário, a necessidade de um comentário histórico-cultural. E depois, irmãos, nós vamos ter aqui os livros da Bíblia comentados propriamente ditos. Claro que nós temos algumas introduções especiais aqui, como Introdução aos Evangelhos, na página 37, e as Cartas do Novo Testamento, na página 501. Este é um livro, irmãos, que tem 960 páginas, ele tem formato grande, São 16 centímetros de largura por 23 de altura, capa dura, como você pode ver, um material muito bem diagramado, você vai ver isso, e um material de primeira qualidade. Edições Vida Nova está de parabéns. E depois, no final, nós temos um pequeno glossário, mapas e gráficos e índice de passagens bíblicas do Antigo Testamento. Para sermos objetivos, irmãos, eu separei aqui alguns recursos para nós darmos uma olhada. Vamos lá? Bom, começando do começo. O autor, o Craig Keener, que é um teólogo pentecostal ligado às Assembleias de Deus dos Estados Unidos, o autor dessa obra, ele deixou para nós aqui 2 artigos antes do comentário propriamente dito, para nós entendermos como usar este comentário. Aqui está o primeiro artigo, muito interessante, e eu quero partir aqui, eu tinha deixado marcado de olho aqui, no segundo artigo, mostrar uma coisinha para vocês. Este é o primeiro, e o segundo artigo é a necessidade de um comentário histórico-cultural, certo? Olha aqui, este parágrafo aqui, eu vou apontar aqui com a caneta, este aqui, eu vou dar uma lida para você dar uma olhada. Em 1 Coríntios 7, Paulo aborda a questão do celibato. Ele parece claramente favorável a essa condição.
E, mesmo que admita que o casamento é um modo de vida aceitável, para alguns comentaristas o apóstolo está sugerindo que o casamento é um modo de vida de segunda classe, destinado aos que não têm o dom de conseguir, abre aspas, se controlar, fecha aspas. Paulo certamente faz algumas observações válidas sobre os benefícios do celibato, mas seria ele de fato contra o casamento em geral? Observamos que 1 Coríntios 7, versículo 1, nos informa, de modo claro, que Paulo está respondendo a uma carta enviada por cristãos da cidade de Corinto. Pelo fato de alguns desses crentes serem seguidores de uma corrente da época que se opunha ao matrimônio, seria igualmente possível interpretar o capítulo como se Paulo estivesse dizendo, abre aspas, o parecer de vocês é bom, e eu concordo que o celibato é um belo dom de Deus. Mas vocês estão indo longe demais se desejam impor o celibato aos casados ou às pessoas que fariam bem em se casar. Fecha aspas, ponto. Olha que interessante essa informação de que havia em Corinto um grupo de irmãos que era adepto desse pensamento de que o celibato era melhor. Um grupo de irmãos que tinha algumas objeções contra o casamento. Você achou legal? Você achou bacana? Olha só então, aqui temos mais recursos. A introdução aos evangelhos, né? Gênero, ele vai falar muito sobre o gênero dos evangelhos, né? Então, a historiografia antiga, os evangelhos são exatos? Uma pergunta. Máximas dos evangelhos. Técnicas literárias. Outros evangelhos é outra pergunta. Como ler os evangelhos? Aplicando os evangelhos hoje. Os evangelhos neste comentário, e aqui ele dá as suas referências bibliográficas. Evangelho de Mateus, irmãos, olha que legal. Chegamos no primeiro livro. Ele dá uma introdução com autoria, data, local, ambiente e propósito, gênero e fontes, mensagem de Mateus e comentários para você ampliar o seu estudo a respeito do Evangelho de Mateus. Tá? E aqui eu quero mostrar no Evangelho de Mateus uma nota a respeito do versículo 18 do primeiro capítulo, que vai falar a respeito do noivado, mais especificamente da relação entre José e Maria, mãe de Jesus. Tá? Olha só essa nota do capítulo 1, versículo 18. Na época, o noivado, erusim em grego, representava um vínculo mais forte do que a maioria dos compromissos equivalentes no mundo ocidental de hoje. Se José seguiu a tradição que o antecedeu, teria de pagar um valor à noiva e ao menos parte dele seria oferecida durante o noivado. O noivado, que costumava durar 1 ano, significava que o noivo e noiva estavam oficialmente comprometidos um com o outro, mas ainda não haviam consumado o casamento. Qualquer envolvimento sexual com outra pessoa implicava, portanto, adultério, conforme Deuteronômio 22, do 23 ao 27. 2 testemunhas, consentimento mútuo, normalmente, e a declaração do noivo eram necessários para estabelecer um noivado judaico. No noivado romano, o consentimento bastava. Embora os romanos às vezes usassem anéis de aliança, os judeus palestinos provavelmente não os utilizavam nesse período antigo. Talvez Maria tivesse entre 12 e 14 anos, ou até 16. Caso fosse o primeiro casamento de José, ele deveria ter entre 18 e 20 anos, a idade ideal para um homem se casar, segundo os rabinos posteriores. É provável também que o casamento tenha sido arranjado por seus pais, com o consentimento de Maria e José. Tradições posteriores sugerem que momentos a sós dos noivos eram permitidos na Judéia, mas vistos com maus olhos na Galiléia. Portanto, é bem provável que Maria e José não tenham desfrutado de nenhum momento sozinhos até essa etapa da narrativa. Olha que comentário fantástico e que dá muita luz àquilo que é dito no Evangelho de Mateus e que vai de encontro com as nossas crenças bíblicas e teológicas a respeito do relacionamento que esse casal teve. Vamos prosseguir aqui, irmãos? Eu deixei separado agora no Evangelho de João algo muito interessante para nós darmos uma olhada e que me chamou muita atenção quando eu estudava o capítulo 1 do Evangelho de João. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas aqui, tá? Capítulo 1, do 1 ao 18. O verbo se fez carne. Olha que nota espetacular. O termo grego traduzido por palavra na NVI,
ou verbo em diversas versões, como Almeida, era usado também por muitos filósofos com a ideia de razão, isto é, a força que sustentava o universo. Filo combinou essa imagem com as concepções judaicas da palavra, entre aspas, divina. Embora as ideias gregas sem dúvida tivessem alguma influência na forma pela qual os ouvintes de João entendiam esse termo, a maioria deles não tinha instrução filosófica. Estatisticamente é provável que mais da metade fosse analfabeta. O mais relevante contexto histórico-cultural é aquele compartilhado por todos, no caso, aquilo que ouviam nas leituras semanais nas sinagogas ou nas igrejas. A palavra de Deus eram as Escrituras. A personificação dessa palavra fazia sentido. O Antigo Testamento havia usado o recurso da personificação para descrever a sabedoria, conforme Provérbios 8. E o judaísmo do Segundo Templo, a certa altura, passou a personificar a sabedoria, a palavra e a lei, ou seja, a Torá. Às vezes, uma era identificada com a outra. Tá? Ao chamar Jesus de o Verbo ou a Palavra, conforme a NVI, João afirma que ele é a encarnação de toda a revelação de Deus nas Escrituras, e assim encoraja seu público judaico-cristão, marginalizado por algumas sinagogas, declarando que somente aqueles que aceitam Jesus estão honrando plenamente a lei, conforme o versículo 17. Para os judeus, a sabedoria/palavra era divina, mas distinta de Deus Pai. Tratava-se, portanto, do termo mais próximo que João dispunha para descrever Jesus. Quando nos comunicamos com outras pessoas, geralmente recorremos aos melhores termos disponíveis e os adaptamos conforme a necessidade. Por exemplo, tanto no grego antigo como no inglês, as palavras para designar Deus eram aplicadas a outras divindades antes de serem usadas em referência ao verdadeiro Deus. Que comentário fantástico! E aqui, irmãos, temos uma tabela fazendo um paralelo entre Êxodo 33, 34, o tabernáculo, e João 1, 14 e 18. Olha só, Êxodo 33, 34, revelação da palavra de Deus, a Torá. João 1, do 14 ao 18, a revelação da palavra de Deus, Jesus. Em Êxodo, Deus habita entre seu povo no tabernáculo, conforme 33:10. Moisés suplica a Deus que continue a habitar entre eles, 14 a 16. Em João, a palavra tabernaculou, que é a tradução literal do versículo 14, no meio do povo. Moisés contempla a glória de Deus. Em João, os discípulos veem a glória de Jesus. Em Êxodo, a glória era plena de graça e verdade. Em João, a glória era plena de graça e verdade. Em Êxodo, a lei é dada por Moisés. Em João, a lei foi dada por meio de Moisés. Em Êxodo, ninguém podia ver a plenitude da glória de Deus. Em João, ninguém podia ver a plenitude da glória de Deus, mas ela é plenamente revelada em Jesus. E para eu não deixar vocês sem nada a respeito do livro de Apocalipse, irmãos, para não ser maldoso no bom sentido da palavra, como é o padrão aqui do nosso canal, vermos sempre alguma coisa a respeito de Apocalipse, nós queremos mostrar aqui então que nós temos aqui uma introdução com autoria, data, gênero literário, estrutura, interpretações, método de interpretação, simbolismo, o culto ao imperador, conflito inevitável, mensagem e comentários para você se aprofundar. Que mais? Por exemplo, separei aqui para os irmãos uma parte aqui de um comentário a respeito de Apocalipse, capítulo 19, que vai falar aqui, irmãos, a respeito do cavaleiro do cavalo branco. 19:11, tá? Que faz parte da seção que ele classifica como a invasão final. Tá? Esta seção é o ponto culminante do livro, aguardado pelos leitores desde do versículo 1, do capítulo 1, versículo 7. Todos os exércitos anteriores e outros juízos foram meros prelúdios à vinda do Rei dos Reis montado em um cavalo branco. E agora o comentário. Os príncipes romanos geralmente cavalgavam cavalos brancos em suas marchas triunfais militares.
O próprio imperador Domiciano havia montado em um cavalo branco seguindo seu pai e seu irmão na procissão triunfal depois da guerra contra os judeus entre 66 e 70 d.C. Mas a imagem de Jesus voltando sobre um cavalo branco, com o título de Rei dos Reis, talvez signifique que ele está sendo retratado como o rei parto, conforme comentário de 6.2, 17, 14, vindo com seu exército inteiro montado em cavalos brancos. Ou seja, Apocalipse emprega novamente as imagens mais temidas da época para transmitir sua mensagem. A pretensiosa reivindicação do imperador e de todos os que se assemelhavam a ele nada seria diante do verdadeiro rei divino vindo do céu. A imagem talvez seja uma alusão a Deus avançando como guerreiro em favor de seu povo, e aqui são citados vários textos. Esta é a guerra santa, entre aspas, definitiva, prenunciada no Antigo Testamento, nos manuscritos do Mar Morto, pelos Zelotes e por muitos outros judeus, embora nem todas essas fontes expressarem que o livramento e os exércitos viessem diretamente do céu. Fantástico, não é? E após Apocalipse, temos um pequeno glossário, um pequeno apanhado de significado de palavras, tá? Temos mapas e gráficos, aqui impressos em preto e branco, mas em alta qualidade. Temos aqui gráficos, irmãos, sobre a cronologia do Novo Testamento, principais membros da família herodiana, escatologia judaica, escatologia cristã, tá? E aqui, algo tremendo, irmãos, que é uma espécie de estrutura literária que era usada na época, que se chama quiasmo. E aqui, o sermão de Pedro, em Atos 2, foi colocado em forma de quiasmo. E é com esse quiasmo, né, que é uma bela expressão aqui literária que nós queremos encerrar este review, que diz o seguinte: letra A. Este homem, Jesus, que vocês crucificaram e mataram. Letra B. Mas Deus o ressuscitou quebrando as algemas da morte. C. Diz Davi: homens israelitas, escutai estas palavras. D. Que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo continua entre nós até hoje. E. Sendo ele profeta e sabendo. F. Que Deus lhe fizera um juramento. G. Dizendo que colocaria no trono um de seus descendentes. H. Ele previu e falou. I. Da ressurreição de Cristo. J. Que ele não foi abandonado ao Hades, que nem conheceu a sua carne corrupção alguma. I. Foi este Jesus que Deus ressuscitou. H. Disso somos todos testemunhas. G. Pois somos exaltados, sendo exaltado à mão direita de Deus. F. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. E. Ele derramou isso que vocês veem e ouvem. D. Pois Davi não subiu aos céus. C. Diz Davi: toda a casa de Israel fique absolutamente certa disso. B. Que Deus o fez Senhor e Cristo. A. Este Jesus que vocês crucificaram. Amém? E após isso temos um índice de passagens bíblicas do Antigo Testamento que foram citadas, e assim termina esta bela e maravilhosa obra, Comentário Histórico-Cultural do Novo Testamento, Edições Vida Nova, de Craig Keener. O que você está fazendo, esperando? Adquire de uma vez, e você pode adquirir conosco, colocando aqui nos comentários ou através das nossas redes sociais na descrição do vídeo. Gostou? Curte, compartilha, deixa seu comentário, sugestões de outros materiais aqui nos comentários também. Compartilha com alguém que está precisando adquirir essa obra tremenda. É isso. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.